Meus irmãos, bom dia, um excelente sábado em nome do Senhor Jesus, um sábado muito abençoado, cheio da presença e da unção do Senhor. Nosso capítulo hoje, capítulo 18, ontem analisamos o capítulo 17, o desejo de Davi de construir um templo. Deus não permite, Deus diz não é você, vai ser os teus filhos. E entramos então, como comentamos, Davi não fica chateadinho, de biquinho, porque Deus não havia permitido. Pelo contrário, ele faz aquilo que Deus permitiu. Ele não fica preocupado com aquilo que Deus não deixou, gastando energia naquilo que não era com ele, naquilo que não era o seu chamado, o seu propósito, mas sim, ele agora então gasta toda a sua energia, todo o seu potencial, todo o seu conhecimento naquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Então nós percebemos, quando chegamos aqui no capítulo 18, versículo 13, vai dizer assim, e pôs guarnição em Edom, e todos os edomitas ficaram por servo de Davi. E olha essa parte do texto, diz: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi não tinha dúvida disso. Da mesma forma que nós vamos ver Davi indo para enfrentar Golias, lá atrás, ainda como era simplesmente um pastor de ovelhas, lá ele vai para enfrentar Golias, entendendo que nele não havia força, que nele não tinha condições nenhuma, que ele não era um expert, ele não era um guerreiro, ele não era nada, mas ele sabia quem Deus era, ele sabia quem o Senhor era, ele sabia que Golias estava afrontando o Deus Todo-Poderoso. Então ele vai nessa força, ele vai nesse poder, no poder que há no Senhor, no poder que há no nome do Senhor. E ele continua as suas guerras na mesma intensidade, com o mesmo coração, com a mesma disposição de saber e entender que é Deus que dava as vitórias, era Deus que agia. Não era depois de tantas vitórias, agora eu já sei, agora eu tenho experiência, agora eu sei como fazer. Não. Ele sabia que não era assim. Ele sabia que o dia que de repente ele passasse a confiar mais nele, ele seria destruído. E foi o que aconteceu com Saul. Saul é tirado do trono porque começou a confiar na sua mão, no seu poder, na sua força. E Davi não. Davi continua com o mesmo coração, entendendo que era Deus, entendendo que é o Senhor que faz, e ele tão somente um instrumento. E vemos que Deus começa agora, continua, dando as vitórias. Ele começa a ter muito ouro, muita prata, muito bronze, muita coisa. Então ele tira algumas coisas para o seu sustento, alguma coisa para o seu reino, mas uma grande parte para o projeto. Qual que era o projeto? A construção do templo, que ele sabia que não era ele. Mas isso que nos empolga, isso que nos move em Davi, o coração dele. Ele não estava com o coração voltado simplesmente para ele. Eu olho para Davi e vejo alguém que entendia essa ideia que a Bíblia, que o Novo Testamento vai trazer de corpo, de que aquilo que eu faço não pode estar sendo voltado somente para a minha vida, somente para o meu querer, somente para os meus projetos. Tem que ser algo que é bom para o corpo, para a família, para a unidade, para a igreja de Cristo. Então ele vê que a partir do momento que ele vai vencendo as guerras, que ele vai tendo esses despojos, que ele vai tendo esses materiais de ouro e tudo que vai acontecendo, ele não pensa só no seu reinado, ele pensa, não, meu filho vai construir, e esse templo vai ser bom para as gerações, vai ser bom para o meu povo. Então ele começa a investir nisso. E é isso que nós precisamos parar e pensar. Como que nós estamos hoje? Depois de repente de tantos anos ao lado de Cristo, será que continuamos na mesma intensidade? O nosso coração continua crendo em Deus como lá atrás? Continuamos acreditando nas suas promessas? Continuamos servindo Ele na mesma intensidade? Ou de repente baixou um pouco? Aí vamos criar desculpa, é a idade, é a correria, tantas coisas. Mas Davi também se envelheceu. Davi também era alguém que tinha um pouco mais de idade, mesmo assim a sua intensidade não diminuiu. Poderia ter diminuído a sua força física em determinado momento, mas a sua intensidade com Deus não. E nós? Como que nós estamos? Será que hoje não precisamos rever e voltar lá atrás, ver como nós iniciamos a nossa carreira cristã, como começamos a nossa jornada com Cristo, e de repente parar e avaliar e ver como nós estamos vivendo? De repente é um momento para isso. E de repente se vê que não está mais na mesma intensidade, precisamos colocar intensidade nisso. E pensar também no futuro. Como vão ser as próximas gerações? Falamos de gerações ontem. Como serão as próximas gerações? Como será que Deus, que eles vão estar? E não é preparar simplesmente para deixar mordomia para eles. Mordomia no fato de folga, de ser folgado. Não só nisso, mas deixar
experiência, deixar estrutura para que eles possam servir a Deus ainda mais, para que eles possam avançar alguns passos a mais, algumas milhas, alguns quilômetros a mais na presença do Senhor. Então, cabe a nós hoje. Davi continuou com a mesma intensidade, Davi continuou com a mesma disposição. E nós, como nós estamos? Que possamos pensar nisso com muito carinho, com muito cuidado, buscando da unção e da presença do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.